Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a ti, Senhor. Meu Deus, eu te agradeço. Agradeço pelas grandes vitórias alcançadas. Dou-te graça pela noite que o Senhor concedeu a mim. Agradeço também, Senhor, pelo YouTube, pelo Google. Agradeço também, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito ao meu favor. Dou-te graça pelas diretoria do YouTube. Agradeço também, ó Senhor, por aqueles que estão ali com seus canais, todos os canais. Agradeço pela diretoria, pelo modo deles tratar. Agradeço, Senhor, pela conquista. Agradeço por aqueles que estão curtindo o meu canal. Agradeço por aqueles que estão inscritos no meu canal. Agradeço por aqueles que estão se inscrevendo no meu canal. Agradeço pelo canal. Agradeço por estar falando a tua palavra. Agradeço também pelo governo, por todos os governos, pelas autoridades civis, eclesiásticas e militares. Agradeço, Senhor, por tirar nós dessa situação da pobreza do país, que foi muitas vezes usurpado por homens que não tinham temor a ti. Mas agora, Senhor, muito obrigado por termos um governo que está na sua direção, que está obedecendo a tua palavra. Continua, Senhor, livrando nós da pandemia, livrando nós da pobreza. E também, Senhor, dando graça a cada governo, a cada autoridade. Ó Senhor, também eu te peço pelo mundo inteiro. Peço também por Israel, que o Senhor possa tomar conta de Israel. É o teu povo, Senhor. Agradeço a ti por estar enxertado nessa figueira. Louvado seja o teu santo nome. Meu Deus, eu entrego tudo nas suas mãos. Graças ao Senhor. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. E como nós temos falado, a Bíblia como um prédio, podemos ter essa autorização de Deus para falar. Paulo disse que a Bíblia é como uma lavoura, a Bíblia é como um prédio, uma casa, e a casa somos nós. Então, graças ao Senhor. Agora nós estamos, então, no andar 1 e no apartamento 19. E na sala 23. Então estamos aqui agora falando a sua palavra e vendo sobre Ló, que ele saiu de Sodoma e teve a sua vida até poupada pelos anjos de Deus através da intercessão de Abraão, seu tio. Abraão nunca deveria ter levado Ló junto com ele, porém ele levou. E o Senhor, então, por misericórdia a Abraão, pela promessa que fez Abraão de abençoar os seus, também abençoou Ló. Mas Ló usou de malícia quando estava prosperando junto com o seu tio, ficando rico, criando gados. E como os seus empregados, a Bíblia diz que estavam brigando, empregado de Abraão com empregado de Ló. Então Abraão sabiamente chamou Ló e disse: Ló, vamos separar antes que essa briga chegue a nós. Por enquanto está nos nossos empregados. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar a oportunidade para você escolher o lado. Se você for à direita, eu vou à esquerda. Não é? Então Ló talvez pensou, vou enganar o meu tio. Eu vou pedir as Campinas, é claro. Se fosse ele que fosse escolher, ele ia escolher as Campinas. Mas não estava assim no coração de Abraão. Então Ló escolheu as Campinas e foi lá para Sodoma e Gomorra. Mas não conseguiu nada sem Abraão, porque a promessa estava em Abraão e não em Ló. Então os anjos foram lá pela intercessão de Abraão e tomaram Ló
e tiraram ele de Sodoma e de Gomorra. O Abraão tinha pedido ao Senhor, por intercessão, que se tivesse ali até 5 justos, Deus disse que não destruiria a cidade, mas não tinha. Alguém disse que só Ló era justo. Ló não era justo. Quando ele saiu ali de Sodoma, ele levou vinho para aquela cidade onde ele foi. Vinho quer dizer impureza. Ele levou a impureza que ele tinha ali para aquela cidadinha onde ele foi morar, com as suas filhas, porque a sua mulher não conseguiu chegar até lá. Nós vamos ler a história agora para ver o que aconteceu com o Ló. A destruição de Sodoma e de Gomorra. Então, primeiro vai ser tratado da destruição de Sodoma e Gomorra. A Sala 23 diz que Ló chegou a Zoar, depois que o sol já havia saído. Não era tão perto, né? Ele saiu de madrugada e durante o dia ele chegou. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Olha essa Sala 23, o nosso guia, o que está dando para nós aqui, e a Sala 24. Veio dos céus chuvas, chuva de enxofre, chuva derramada sobre Gomorra e destruída. Ele destruiu essas 2 cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. Arrasou com aquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Veja bem, é a Sala 26, né? Que fala que a mulher de Ló olhou para trás. Interessante que nem o nome dela é citado na Bíblia. Olhar para trás é olhar para o mundo, é olhar para a árvore do bem e do mal, da morte. Olhar para trás, com certeza, ela estava deixando móveis do seu tempo, claro, não é como nossos hoje, porém eram móveis de estimação, eram as filhas, os genros que estavam ficando. E ela então olhou para trás. Ela se lembrou do tempo que ela morava em Sodoma e que ela vivia bem ali, com certeza como uma princesa. E tudo isso atraiu ela e ela se tornou uma estátua de sal. Não conseguiu ir com o Ló. Só as 2 filhas foram com Ló. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão, naquela noite, não dormiu sossegado. A gente vê aqui pela Sala 27 que o nosso guia está dizendo que ele acordou de madrugada e saiu de casa e foi até o lugar aonde ele intercedeu, aonde ele pediu por Senhor a proteção para Abraão, para Ló. Quando ele viu Sodoma e Gomorra queimada, Abraão olhou na direção de Sodoma e de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Veja, e ele preocupado,
O que será que aconteceu com o meu sobrinho, com a família dele? Como será que eles estão? Eles pereceram também lá, Senhor? O Senhor não atendeu a mim? Foi assim que Deus destruiu a cidade do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Graças ao Senhor. Então nós vemos nessa passagem uma grande lição para nós hoje, nesse contexto que está dizendo aqui que não havia nenhum justo naquela cidade. Ló não era justo. Quando ele saiu de Sodoma, ele levou vinho. Por quê? Ele era justo? Ele amava o vinho? Ele não precisava ter levado o vinho, mas ele levou vinho. Quando ele chegou na cidade, ele se instalou ali e logo em seguida a história diz que as filhas de Ló começaram a pensar: e agora? O que será de nós? Aqui não tem homem. Nós não vamos casar. Nós não vamos ter prosperidade, ter filhos. Naquele tempo, para a mulher, era muito difícil. Uma mulher, quando ficava solteira, era por um castigo, por um adultério, por uma prostituição. E se ela não tivesse filho, ela era desprezada pelas outras. Elas sabiam disso. Então, a mais velha começou a maquiar alguma coisa para fazer e lembrou que o pai dela tinha levado vinho. Ah, você lembra, minha irmã? Nós ajudamos o pai a trazer vinho. Uma boa. Sabe o que nós vamos fazer? Já que não tem outro homem, se nós for pedir para o nosso pai se deitar com nós, ele não vai querer. Nessa parte, Ló era justo. Então, elas imaginaram: vamos embriagá-lo. E cada uma de nós deita com ele e força ele para ter relação com nós. E assim pensaram e assim fizeram. Ao comando da mais velha, ela dominou a mais nova e disse: essa noite é você que, agora é você que deita com ele e depois sou eu. A mais nova deitou-se, engravidou-se do pai. Depois a mais velha tornou a dar vinho a ele tornou a beber o vinho e ficar bêbado, e a mais velha deitou-se com ele. E teve um filho também com ele. Os moabitas, enfim, depois nós vamos falar sobre isso. Mas é interessante nós saber que aqui nesse contexto nós temos uma lição para nós. Como nós estamos falando da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da morte, que está dentro de nós, estava dentro de Ló, estava dentro das filhas dele, estava agindo ali naquela cidadinha pura, aonde tudo poderia ser começado de um modo diferente. E a árvore da vida ficou esquecido, até mesmo por Ló. Mas nós tiramos uma lição aqui para nós hoje. Será que nós somos diferentes de Ló? Não acredito. Nós temos uma situação, a mesma de Ló, hoje espiritualmente. Aquele tempo foi literalmente, foi no contexto. Mas hoje nós podemos trazer para a luz da palavra de Deus que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos se embriagar, vamos deixar o inimigo entrar em nossa casa, embriagar-nos e deixar nós bêbados
e aproveitar da nossa virgindade, porque a árvore da vida traz virgindade. Nós não podemos de maneira nenhuma descuidar. Por isso o Senhor Jesus diz: orai e vigiai, sem cessar. Sem cessar. Não podemos cessar de orar. Quando nós estamos em oração, a nossa casa está trancada e também a árvore do conhecimento não fará mal a nós. Podemos usar, Paulo diz que nós podemos usar do mundo, mas não abusar. Podemos usar a árvore do conhecimento. Ela é boa, ela traz conhecimento. Quem não quer conhecimento? Quem não quer sabedoria? Todos nós queremos. Eu quero, você quer, todos querem. Então, a árvore do conhecimento, ela traz o conhecimento. Até mesmo na Bíblia, você quer ser sábio, ser usado por Deus para poder falar aos outros, e você precisa da árvore do conhecimento. Você precisa dessa árvore. Ela é do conhecimento. Ela é um fruto bom. Porém, você tem que levar ela para a árvore da vida e não para a árvore do conhecimento. Muitas vezes fazemos a árvore do conhecimento, utilizamos ela e depois ficamos soberbos e dizemos: eu sei, eu sou o sábio, eu sou o mestre, eu faço, eu desfaço. Calam-se, venham comigo, e acabam tendo um caminho torto, um caminho do conhecimento simplesmente e um caminho da morte. Isso é muito perigoso, porque o Senhor precisa de nós na puridade, na santidade. Ele diz na sua palavra, através de Paulo, dos apóstolos: santificai, porque sem a santificação ninguém verá Deus. É verdade. Então nós precisamos santificar, mesmo usando essa árvore do conhecimento. Essa árvore, ela é boa. Você precisa também dela. Ela te dá um carro, ela te dá um avião, ela te dá sabedoria. Tudo isso ela te dá. Então o Senhor está aproveitando ela para passar os seus frutos para a árvore da vida. Quando os frutos são passados para a árvore da vida, então é a árvore da vida. Então é a vida. Aí não há mais necessidade de se falar nada, porque esses itens na árvore da vida se tornam santos, purificados, e assim podemos ter a graça do Senhor para poder caminhar, levar a palavra de Deus. Tudo que se refere aqui, nesse contexto, vem para nós como uma alegoria e traz para nós a sabedoria para que nós possamos ter a graça para pregar o evangelho do reino, o interesse da árvore da vida, o interesse de Deus é o nosso conhecimento empregado na árvore da vida para levar o evangelho àqueles que estão na árvore do conhecimento do bem e do mal e tirá-los de lá, trazê-los para a sua palavra e entregar nas mãos do Senhor. Tudo quem faz isso é o Senhor. Nada é nós que fazemos. Mateus 11, ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Aprende de mim que eu sou manso e humilde de coração. Essa é a árvore da vida. Em Apocalipse ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, e contigo eu cearei, e você comigo. Olha, o Senhor está pedindo para mim abrir a porta do meu coração. A porta, quando você fala da porta, você se lembra que a porta tem uma chave. E a chave fica com o dono da porta, com o dono da casa. Quando alguém chega, bate na porta, o dono da casa precisa abrir a porta para receber a visita. Aqui o Senhor está como uma visita. Ele bate na porta e quer que nós abrimos a porta. A porta é do nosso coração. Nós então entendemos que o coração tem uma porta. Entendemos que temos uma chave. Em Romanos 10, 13, Paulo diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a chave. Invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu abri a porta. Falando assim, eu abri a porta. Entra e ceia comigo. Veja o desejo do Senhor, ceiar comigo. Ele quer ceiar comigo. Ele quer comer. Ele está com fome. E ele diz assim: eu entro e eu ceio com você, e você ceia comigo, e eu não saio mais. Em Zacarias 12:1, o Senhor fala que ele deu ao homem um espírito, colocou dentro do homem um espírito, para que esse espírito ficasse à sua disposição. Esse versículo vem também trazer para nós a luz daqueles que nós falamos ainda ontem, sobre que não precisamos mais do Velho Testamento. Esse versículo de Zacarias 12:1, ele está se refletindo em Mateus 11. Ele está se refletindo em Romanos 10 e 13. Ele está se refletindo ali. Sim, eu coloquei um espírito no homem. Se você invocar o meu nome, eu entro. Eu fico com você. Olha só. Como que eu não preciso do Velho Testamento? Claro que sim. Claro que nós devemos tomar essas precauções. Esse ensinamento, eu levo ele para a árvore da vida, para que você, meu caro amigo, que está me ouvindo, seja beneficiado a partir de hoje. Tome a providência de saber que você é de Deus, que você está na árvore da vida, que você está protegido, que você tem esse direito. Quando esse espírito foi colocado em você, o Senhor deixou, só Ele entra nesse espírito. Eu costumo dizer que isso aí tem um ditado no mundo que é uma pergunta para ter uma resposta, que diz assim: caixinha do bom aparecer, não há carpinteiro que possa fazer. A resposta dessa pergunta é o amendoim, a caixinha do amendoim. Você já prestou atenção? Amém, doim. Amém é Deus, doim é Deus. Só Ele poderia fazer o amém e o doim. Só Ele poderia colocar o espírito dentro do homem. E esse espírito está fechado ali dentro dessa caixinha. E ali só Ele entra. Por isso que eu estou dizendo,
A árvore da vida está dentro de nós, na nossa mente, na nossa alma. Tem um ditado que diz no mundo que mente vazia é oficina do diabo. É verdade. Aqui então se traduz duas pessoas interessadas no Jardim do Éden, interessada no homem. Uma se chama pecado, que está incluída na árvore do bem e do mal, a árvore da morte. E a outra é Jesus Cristo, que é o Salvador, o único nome que foi dado em cima nos céus e embaixo na terra para a salvação nossa. A tão grande salvação que o escritor aos Hebreus diz. Como que nós vamos escapar se nós não tentarmos por uma tão grande salvação? Portanto, então, nós temos essa grande vitória diante de nós, que temos o Senhor, que temos a proteção do Senhor e que temos a graça do Senhor para se voltar para o Senhor, para receber o Senhor e para ter o Senhor na vida, graças ao Senhor. Mas tudo isso precisamos da árvore da vida. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém.